Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos usar o Python para fazer a simulação de um campeonato de futebol. Então, aqui tem o caderno que está associado a essa aula, a esse vídeo. E esse caderno, ele é baseado no ranking global de clubes que eu baixei desse site 538 aqui. Então, esse aqui é o ranking global de clubes. Esse aqui é o ranking global de clubes. Uma visualização desse ranking com os símbolos dos clubes aqui, qual que é a série que eles jogam, aonde que é jogado esse campeonato. E além aqui das informações dos clubes, tem duas colunas que a gente vai usar para fazer a simulação, que é a força ofensiva e a força defensiva de cada um desses clubes. Então, esse site, o 538, é famoso nos Estados Unidos por fazer predição de vários eventos, incluindo a eleição americana. E, além disso, ele também faz rankings de esportes em geral, entre eles o futebol. Então, vocês podem baixar o ranking completo aqui nesse link. E dentro desse arquivo aqui, isso aqui é um arquivo zipado, tem uma tabela que tem esse ranking aqui, no formato tabela, no formato CSV, que vocês também podem baixar nesse endereço aqui. Eu estou usando essa tabela como ela estava no dia 9 de novembro de 2020. Então, aqui são as bibliotecas que a gente vai usar nesse vídeo. O Pandas, que a gente está acostumado a usar para carregar uma base de dados. A NumPy é aquela biblioteca que tem várias funções matemáticas para ajudar a gente a fazer a simulação. O Matplotlib para fazer gráficos. E esse TQDM aqui, como a simulação é demorada, eu vou usar essa biblioteca aqui para imprimir uma barrinha de progresso da nossa simulação. Então, vamos primeiro carregar essa tabela aqui, que eu coloquei nesse endereço aqui. Deixa eu carregar as bibliotecas primeiro. Carregando as bibliotecas e carregando a tabela. E vamos dar uma olhada em um pedaço dessa tabela, uma amostra aleatória dessa tabela, que eu gerei a partir de um sample aqui. Então, eu selecionei 10, esse sample seleciona 10 linhas aleatórias dessa tabela para a gente poder inspecionar. Então, aqui nessa amostra aleatória, retornaram esses 10 clubes aqui. Então, tem o nome do clube, qual que é a posição desse clube no ranking global. Então, esse ano aqui, o Sevilha está classificado como 18º. Qual que é o ranking anterior? Então, o ano passado, o Sevilha estava ranqueado como 13º. Qual que é o campeonato que ele joga, né? A Liga. Então, ele está jogando na Liga Espanhola, na primeira divisão. Tem também a força o potencial ofensivo, o potencial defensivo e o potencial de pontuação. Esse potencial de pontuação aqui, a ideia é que se o time está jogando essa liga, a expectativa é que ele marque 80% dos pontos. Mas os que a gente vai usar na simulação são essas duas colunas aqui, o potencial ofensivo e o potencial defensivo. Qual que é a ideia dessas duas colunas? O potencial ofensivo e o potencial defensivo, quem construiu esse ranking aqui, esse 538,
Eles fazem o cruzamento de vários dados, jogos anteriores, o preço de mercado dos jogadores, enfim, tem várias informações, e eles usam isso para calcular o número de gols que o clube espera marcar, se ele está jogando, o número de gols esperado, se ele está jogando com um time cujo potencial defensivo é 1. Então, se o Sevilha, aqui, estiver jogando com um clube cujo potencial defensivo é 1, deixa eu ver o mais próximo de 1 aqui, por exemplo, o Lask Linz aqui, se ele fizer 100 partidas, espera-se que o Sevilha faça 204 gols, mais ou menos, contra esse Linz. E o potencial defensivo é o contrário. Então, se um clube está jogando com um outro clube cujo potencial ofensivo é 1, por exemplo aqui, o Hatayspor, da Turquia, espera-se que na média, aqui o Sevilha no caso, sofra 0,47 gols. Então aqui, potencial ofensivo é o número de gols esperado na média se o clube está jogando contra um time com potencial defensivo de 1, e esse valor aqui é o número de gols esperado o número de gols sofridos esperado que o clube espera que o clube sofra se ele está jogando com um time cujo potencial ofensivo é 1. Então, nessa simulação aqui, nós vamos usar essas duas colunas, o potencial ofensivo e o potencial defensivo. Então, vamos fazer primeiro aqui um gráfico dessas duas colunas com todos os clubes da nossa base de dados. Então, aqui tem um histograma do potencial ofensivo, em azul clarinho aqui. Então, aqui, ó, o pico da distribuição, a moda da distribuição é em torno de 1 gol. E aqui a distribuição tem essa cara aqui, esse histograma tem essa cara. E o potencial defensivo, o histograma tem essa definição aqui, nesse rosinha aqui. Então, na média, o potencial ofensivo é um pouco menor do que o potencial defensivo, de acordo com esse histograma aqui. Essa base de dados aqui tem times de vários países, de várias ligas, de vários campeonatos. Então, eu vou fazer uma seleção só dos times que jogam no Brasil para a gente dar uma olhada. Então, esse aqui, essas duas linhas aqui, eu faço uma consulta na minha base de dados, né, e seleciono somente os clubes que jogam no Campeonato Brasileiro da Série A. E aqui tem os 20 clubes que estão jogando o Campeonato Brasileiro. Então, tem aqui o Flamengo, por exemplo, que está no ranking 55, o ranking anterior dele era 50, tem um potencial ofensivo de 2 e um potencial defensivo de 0,96. E um SPI, um aproveitamento esperado de 68% dos pontos. E aqui tem vários clubes, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e por aí vai. Tá. Então, nós vamos fazer a simulação do Campeonato Brasileiro. Então, todos os clubes enfrentando todos os outros clubes. Qual que é a ideia da simulação? Na simulação, nós vamos fazer o confronto de 2 clubes dessa tabela aqui. E para simular esse confronto, a gente vai usar as informações do potencial ofensivo e do potencial defensivo.
Só que eu preciso, nessa minha simulação, eu preciso combinar essas duas informações aqui em uma única variável, para poder usar na minha simulação, como eu vou mostrar daqui a pouco. Como é que eu faço essa combinação? Então, imagina que eu vou simular o jogo entre dois clubes, o clube A e o clube B. Então, para cada um desses clubes, eu tenho o potencial ofensivo e o potencial defensivo. Então, eu tenho o potencial ofensivo do clube A e o potencial defensivo. Eu tenho o potencial ofensivo e defensivo do clube A e o potencial ofensivo e defensivo do clube B. Nós vamos combinar. Então, lembra que o potencial ofensivo é que se tivesse o número de gols esperado que o clube marcaria se tivesse jogando com alguém com potencial defensivo de 1. Só que esse clube B aqui, ele pode ter um potencial defensivo diferente de 1. Então, como é que eu vou combinar essas duas colunas, o potencial ofensivo com o potencial defensivo? Eu vou multiplicar o potencial ofensivo do time A pelo potencial defensivo do time B. Então, por exemplo, aqui, se o clube A tem um potencial ofensivo de 2, ou seja, se ele estivesse jogando com um clube cujo potencial defensivo é 1, espera-se que ele marcaria 2 pontos. Na média, se eu fizer se esses clubes fizerem vários jogos, ele marcaria 2 gols na média por jogo. E o time B tem um potencial defensivo de 1,5, ou seja, se esse time estiver jogando com outro com potencial ofensivo de 1, espera-se que ele sofra 1,5 gol por jogo, na média. Quando eu multiplico esses dois valores aqui, essa variável lambda A aqui, que é a multiplicação de 2 por 1,5, vai valer 3. Como esse time aqui, ele sofre mais gols na média do que aquele que tem um potencial ofensivo padrão, um potencial ofensivo de 1, ou seja, é um time com uma defesa mais fraca. Quando eu faço a multiplicação aqui desse 2 por esse 1,5, eu vou criar esse parâmetro aqui, lambda A, que é o número de gols esperado do confronto entre esses dois times, que é o número de gols esperado do time A do confronto desses dois times. Um que tem o potencial ofensivo de 2 contra um que tem o potencial defensivo de 1,5. Como esse aqui tem uma defesa mais fraca do que um time com um potencial defensivo de 1, quando eu faço essa multiplicação aqui, o número de gols esperados do time A, como ele está jogando com um time com uma defesa mais fraca, aumenta. Um outro exemplo, imagina que o time B tem um potencial ofensivo de 2 e o time A tem um potencial defensivo de meio. Ou seja, ele tem uma defesa mais forte do que a defesa padrão, cujo potencial defensivo é 1. Multiplicando 2 por meio, eu vou ter um lambda B de 1. Quer dizer, mesmo que o time B tenha um potencial ofensivo de 2, quando ele joga com um time que tem um potencial ofensivo igual a 1, quando ele está enfrentando um clube cujo potencial defensivo é mais forte, quer dizer, o time sofre menos gols, o número de gols esperados aqui desse time B vai diminuir. Então, para simular uma partida entre o time A e o time B, eu vou calcular essas duas variáveis, lambda A e lambda B, que é o número de gols esperado do time A e o número de gols esperados do time B,
em que eu multiplico o potencial ofensivo de um pelo potencial defensivo do outro. Então, aqui tem... eu estou simulando 1000 partidas entre o time A e o time B, em que o time A tem um potencial ofensivo de 2 e um potencial defensivo de meio, e o time B tem um potencial ofensivo de 2 e um potencial defensivo de 1,5. Então, calcula esses dois coeficientes, o lambda A, que é o potencial ofensivo de A vezes o potencial defensivo de B, e lambda B, que é o potencial ofensivo de B, vezes o potencial defensivo de A. E como que eu simulo o número de gols de cada uma das partidas? Para fazer isso, eu vou usar uma distribuição de Poisson. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar um gráfico aqui da distribuição de Poisson para vocês. Então, aqui é a distribuição de Poisson na Wikipédia. E aqui tem um gráfico da distribuição de Poisson para diferentes valores de lambda. Lambda igual a 1, lambda igual a 4 e lambda igual a 10. Como que eu leio esse gráfico aqui? Na distribuição de Poisson, ela dá a probabilidade de um certo número de eventos acontecerem de acordo com esse parâmetro aqui. Então, se eu tenho um lambda igual a 1, que corresponde em fazer aquela continha lá de potencial ofensivo vezes o potencial defensivo, lá da minha simulação, e esse valor der 1, então aqui, ó, esse gráfico dá a probabilidade de 0 gols acontecerem de acordo com essa distribuição, para lambda igual a 1. Então tem aqui 37%, 38%, entre 37% e 38% do clube marcar 0 gol, ou seja, de 0 eventos acontecerem, dado um lambda igual a 1. E tem quase a mesma probabilidade do clube marcar um gol, mais ou menos aí 37%, 38% de chance do clube marcar um gol, ou de um evento acontecer. Tem mais ou menos aí 18% a 19% do clube marcar 2 gols, 5% de chance do clube, mais ou menos 5% de chance do clube marcar 3 gols, e a probabilidade dele marcar 5 ou mais gols em um jogo é bem pequena. Agora, se o lambda é igual a 4, quer dizer, eu fazer aquela conta lá do potencial ofensivo contra o potencial defensivo, e o meu resultado dá um lambda de 4, eu vou ter aqui, ó, mais ou menos 7 a 8% de chance de marcar. Eu vou ter um número bem pequeno, uma probabilidade bem pequena de marcar 0 gol. Então aqui tem 1 a 2% de chance de eu marcar 0 gols. Mais ou menos 7 a 8% de chance aqui de marcar um gol. Mais ou menos 16, 17% aqui de chance de marcar 2 gols. E mais ou menos 20% de chance aí de marcar 3 ou 4 gols. E assim por diante. Se o meu lambda for igual a 10, eu vou ter essa distribuição de probabilidade aqui. Ó. Então tem 10% de chance aí, mais ou menos, 12, 13% de chance do clube marcar 10 gols naquele jogo. Então aqui eu fiz o cálculo do lambda A e do lambda B. Vamos pôr um print aqui no lambda A e um print
no lambda B. Então, lambda A é igual a 3, que é 2 vezes 1,5, o potencial ofensivo de A vezes o potencial defensivo de B. E o lambda B é igual a 1, que é 2 vezes o 0,5. E eu estou usando essa função aqui do NumPy, da biblioteca random do NumPy, para gerar números de gols aleatórios para 1.000 partidas do time, calculando, usando o lambda A, e para 1.000 partidas calculando, usando o lambda B. Então, se eu pedir para imprimir aqui o gols do time A, então ele vai imprimir aqui uma lista com 1.000 valores. Então aqui seria o gols do time A no primeiro jogo, na primeira simulação. Então ele marcou 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 5, 5, 3, 2, 3, 2, 1. Dependendo da simulação, ele sorteia um número diferente de acordo com essa distribuição de Poisson com esse parâmetro lambda aqui. Então, aqui, se o lambda é igual a 1, ele vai sortear 0 gols com 37% de probabilidade e vai sortear 1 gol também com 37% de probabilidade, mais ou menos. Se eu calcular a média dessa simulação, desses 1.000 jogos aqui, dessas 1.000 simulações, tanto para o time A e para o time B, eu vou obter valores próximos de lambda A e lambda B. Então, aqui eu calculei a média dessa simulação aleatória desses 1.000 gols, e o valor aqui deu 2,99, quer dizer, bem próximo de 3. Então, a média de gols nessas 1.000 simulações se aproxima desse valor, a média de gols do time A nessas 1.000 simulações se aproxima do lambda A, do valor 3. E a mesma coisa aqui para o lambda B. Então, a média de gols do time B se aproxima aqui do valor de lambda B, deu 0,985, que é bem próximo de 1. Vou fazer aqui um histograma do número de gols do time A e do número de gols do time B, para a gente ver essas duas distribuições. Então, aqui em azul tem a distribuição de gols do time A, né? Então, daquelas 1.000 simulações, e mais ou menos aqui 60, o time A não marcou nenhum gol, mais ou menos aqui 150, o time marcou um gol, mais ou menos aqui 230, 240, o time A marcou 2 gols. Aqui mais ou menos 210, 220, o time marcou 3 gols, e assim por diante. Então, mesmo que a média aqui de gols do time A seja igual a 3, tem situações que na simulação apareceu 0 gols, que apareceu 1 gol, 2 gols, e assim por diante. Teve até aqui casos com 8 gols. Aqui. Já essa daqui é a distribuição de gols do time B. Em mais ou menos 30. Então, o time B tem um lambda igual a 1, então, mais ou menos aqui em 37% das vezes, ele marcou 0 gols. Então, em 370 simulações aqui. Em 350 simulações, ele marcou 1 gol. Em mais ou menos 180 simulações aqui, ele marcou 2 gols, e assim por diante. E se a gente olhar
esse histograma aqui, que o lambda aqui do time B é igual a 1, o gráfico é bem parecido, o histograma é bem parecido com esse gráfico vermelho aqui. Isso porque esse número de gols aqui foi gerado com uma distribuição de Poisson. Bom, vamos agora criar uma função em que eu pego esse processo aqui, de calcular o lambda A, lambda B, e simulo o número de gols de uma partida entre esses dois times. Então aqui, ó, eu vou receber duas linhas dessa tabela. Então, na minha simulação, eu vou selecionar uma linha da tabela, então, para o seu time A, e uma outra linha para ser o time B. Então, eu seleciono duas linhas da tabela. E vou calcular os valores de lambda A e lambda B. Fazendo a multiplicação aqui do potencial ofensivo do time A pelo potencial defensivo do time B para o lambda A e o potencial ofensivo do time B vezes o potencial ofensivo do time A para calcular o lambda B. E aí eu vou usar a função do Python aqui. Aqui a gente simulou 1000 jogos, né? Mas aqui a gente vai fazer um só. Então eu vou simular, de acordo com esse valor de lambda, o número de gols do time A e o número de gols do time B. Então criei essa função aqui. Eu posso selecionar uma linha da tabela usando o lock. Então, se eu pegar aqui brasileiro.lock, o brasileiro só tem os clubes do Campeonato Brasileiro. E eu estou usando o nome do time como índice aqui. Então eu posso procurar um time de acordo com o nome dele. Então, se eu pedir para localizar Corinthians naquela tabela, ele me dá a linha aqui do Corinthians. Então, o Corinthians, o rank dele é 204, o rank anterior é 205, ele joga o Campeonato Brasileiro da Série A, o potencial ofensivo é 1,25 gols, então o número de gols médios marcado contra um time de potencial defensivo igual a 1 é 1,25, e o potencial defensivo é 1,09. Na média, o clube sofre 1,09 gols, jogando com um clube com potencial ofensivo de igual a 1. Bom, então aqui eu posso selecionar um time. Então aqui eu estou um exemplo selecionando Corinthians e aqui um exemplo selecionando Palmeiras. Então esse aqui é a linha correspondente ao Palmeiras daquela tabela. Bom, então a gente pode selecionar dois clubes assim, usando esse lock aqui. E uma vez que eu selecionei esses clubes, eu posso passar eles como entrada para essa função aqui, para simular uma partida. Então, aqui. Nessa simulação aqui, o Corinthians goleou o Palmeiras por 5-2. Você vê que a simulação é boa quando o Corinthians ganha do Palmeiras. Vamos simular aqui de novo. Não, aqui o Palmeiras perdeu.
O Corinthians perdeu. Palmeiras ganhou de 2-1. Aqui o Corinthians perdeu de 3-1. Palmeiras ganhou de 3-1. De novo, o Palmeiras ganhou de 2-1. Empatou, 1-1 para cada lado. Aqui o Palmeiras ganhou de 1-0. Quer dizer, cada vez que eu executar esse comando aqui, eu vou ter um resultado diferente de acordo com os parâmetros da minha simulação. Então, aqui nós podemos simular então nós podemos simular o jogo entre quaisquer dois times que estão na nossa tabela. Então posso pegar qualquer par de times aqui do Campeonato Brasileiro, então, simular um Corinthians e Santos, por exemplo. Aqui o Santos ganhou de 2-0. De novo, o Santos ganhou de novo. Corinthians e São Paulo. O empate, 2-2. Quer dizer, eu posso selecionar qualquer par de times ali dessa minha tabela, selecionar duas linhas daquela tabela e passar essas duas linhas para essa função aqui, que simula uma partida entre esses dois times, esses dois clubes, de acordo com o potencial ofensivo e defensivo de cada um deles. Bom, aqui tem algumas variações que vocês podem testar, implementar aí. Por exemplo, o time que joga em casa, a gente pode assumir, por exemplo, que o time que joga em casa é o time A. O time que joga em casa, ele tem o apoio da torcida, conhece o campo e tudo mais, então ele pode ter um desempenho melhor do que o time visitante, que a gente que seria o time B aqui. Nessa nossa implementação aqui, a gente não diferencia tanto o time A e o time B, a gente calcula o valor de lambda simplesmente multiplicando o potencial ofensivo e defensivo deles. Mas a gente poderia, por exemplo, alterar aqui, dizendo que o time que joga em casa tem uma vantagem, então o time que joga fora de casa tem uma desvantagem. Então eu vou multiplicar esse lambda B aqui para um valor menor que 1 para representar essa desvantagem. Então aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer isso, eu estou diminuindo aqui. Então, o lambda B, quer dizer, o número de gols esperados do time visitante, o time B aqui nessa partida, nessa função, vai sofrer uma penalização de tal maneira que só 80% dessa multiplicação aqui é a que vai ser usada para calcular o lambda B. Nessa versão aqui, espera-se que o primeiro clube aqui, né, o clube da casa, ganhe mais vezes. Aqui, por exemplo, o Corinthians ganhou, deu empate, São Paulo ganhou, mas o Corinthians ganhou, São Paulo ganhou, Corinthians ganhou. Então, enfim, mas se eu pegar dois times, duas linhas muito próximas ali da tabela, e se eu fizer isso daqui, eu vou estar dando um bônus para o time A. O outro exercício
eu poderia ignorar o potencial defensivo dos clubes. Quer dizer, eu vou fazer só isso aqui, né? Então, usar só o potencial ofensivo de cada clube. Então, esse aqui, quem tem um potencial ofensivo maior, vai ter uma certa vantagem nas simulações. São variações que vocês podem testar aí para considerar cenários diferentes e tal. Bom, então aqui a gente tem essa nossa função que simula o, o jogo entre dois times. Deixa eu botar o Palmeiras aí para ficar igual ao texto. Tá, bom. Então agora a gente já sabe como que simula uma partida. Vamos passar agora para a simulação de um campeonato inteiro. Em um campeonato inteiro, o que acontece é que eu tenho várias partidas simuladas. E com base nessas várias partidas, a gente vai calculando o número de pontos, o número de vitórias, o número de empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos, e o saldo de gols, que é a diferença entre gols marcados e gols sofridos. Quer dizer, à medida que os jogos vão acontecendo, nós vamos atualizando a tabela do campeonato. Isso aqui é uma tabela do campeonato. Eu vou criar uma tabela vazia, que é como se eu estivesse simulando um campeonato que ainda não começou. Se eu quiser simular um campeonato em andamento, por exemplo, o campeonato que está acontecendo agora, eu poderia, ao invés de criar essa tabela vazia, criar uma tabela que tem os pontos atuais, as estatísticas atuais de cada clube. É só para simplificar aqui. Eu criei uma tabela vazia em que nenhum jogo aconteceu ainda. E na minha simulação de campeonato, eu vou preencher os valores dessa tabela. Então, como é que eu faço para preencher os valores dessa tabela? Para preencher os valores dessa tabela, eu vou simular partidas de todos os clubes contra todos contra todos. Então, eu vou pegar o Corinthians e simular partidas do Corinthians com todos os outros 19 clubes. Vou pegar o Palmeiras e simular partidas do Palmeiras com todos os outros 19 clubes. Então, e vão ter, para cada par, Corinthians e Palmeiras vai acontecer duas vezes. Uma vez vai ser Corinthians e Palmeiras, Corinthians vai ser o time A e Palmeiras vai ser o time B, e na outra vez vai ser o contrário. O Palmeiras vai ser o time A e o Corinthians vai ser o time B. Então, como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu usei dois laços. Um laço dentro do outro aqui. Então, aqui, nesse laço de fora, o time A assume todos os valores aqui da minha coluna índice. Então, o time a cada passada do laço, uma vez esse time A vai ser Flamengo, na segunda ele vai ser Grêmio, na segunda ele vai ser São Paulo, e assim por diante. E o time B é a mesma coisa. Então, o time B, ele vai ser uma vez São Paulo, uma vez Palmeiras, uma vez Corinthians, e assim por diante, até passar pelos 20 clubes. Então, aqui é como se eu estivesse fazendo uma matriz, né? Então, que eu tenho aqui os 20 times e aqui os 20 times
em cima. E eu vou simular partidas entre todo mundo contra todo mundo, sendo que dois jogos para cada par. Uma vez o time A. Se eu pegar dois times, Corinthians e Palmeiras, uma vez o Corinthians é o time A e outra vez o Palmeiras é o B, e o contrário. Então aqui esses dois laços, eles fazem todas essas combinações desses dois clubes 2-2. Ah, tá. Então aqui dentro desse laço duplo, eu vou atualizar a minha tabela. Ah, aqui, primeiro tem esse if aqui, que verifica se o time A é igual ao time B. Por que tem esse if? Porque o time não pode jogar ele contra ele mesmo. O Corinthians não pode jogar com o Corinthians. Então, se os dois times, eu não faço nada. Esse PES aqui é um sinônimo de não fazer nada. Então, se os dois times forem iguais, não faz nada. Se eles forem diferentes, eu vou simular uma partida. Então, aqui eu estou simulando uma partida usando aquela função que a gente criou lá em cima. Então, vou passar duas linhas aqui para essa. Eu seleciono duas linhas da, da tabela e passo lá para simular a partida. E atualizo essa minha tabela aqui do campeonato. Então, aqui, ó, eu vou pegar a tabela. Na coluna gols marcados, eu vou somar quantos gols o time A marcou. Na coluna gols marcados do time A, eu vou atualizar quantos gols o time A marcou. Na coluna gols marcados do time B, eu vou somar quantos gols o time B marcou. Na coluna gols sofridos do time A, eu vou colocar quantos gols o time B marcou. Estou fazendo um confronto entre A e B. Então, se o time B marcou 5 gols contra o time A, o time A sofreu 5 gols. Então, aqui na coluna de gols sofridos do time A, o número de gols do time B. E na coluna de gols sofridos do time B, o número de gols do time A. Na coluna saldo de gols, a mesma coisa. Só que eu vou atualizar essa coluna saldo de gols. Só que eu vou fazer os gols marcados pelo time A e o time B. Então, o número de gols marcados pelo time A menos o número de gols marcados pelo time B. Então, aqui eu atualizo a coluna saldo de gols. Então, eu atualizei essas três. Eu vou atualizar essas três colunas aqui. Eu atualizei essas três colunas por enquanto: gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Bom, agora como é que eu faço para atualizar essas outras colunas aqui? Bom, para atualizar essas outras colunas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar quem ganhou. Então, se o número de gols do time A, o resultado do time A, for maior do que o resultado do time B, ou seja, o time A marcou mais gols do que o time B, então significa que o time A ganhou.
Então, se o time A ganhou, eu vou acrescentar o número de pontos do time A em 3, o número de vitórias do time A em 1 e o número de derrotas do time B em 1. Então, o time A ganhou, ele marca 3 pontos, soma uma vitória para o time A e uma derrota para o time B. Se o número de gols do time A for menor do que o número de gols do time B, eu vou somar 3 pontos para o time B, vou somar uma vitória para o time B e uma derrota para o time A. E se nenhuma dessas condições aqui for verdade, significa que teve um empate. Então, cada time ganha um ponto, o time A ganha um ponto, o time B ganha um ponto. E eu somo um na coluna empate dos dois times, tanto do time A quanto do time B. Então, eu vou executar aqui. E ele vai fazer uma simulação. Então, quando ele fez isso, ele foi preenchendo a tabela. E aqui está o resultado dessa simulação. Então, nessa simulação aqui, o Flamengo foi campeão, com 74 pontos, 22 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Marcou 65 gols, sofreu 33 e teve um saldo de 32. O Inter ficou em segundo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e assim por diante. Vejam que é uma simulação bem realista, assim. É óbvio que ela não vai ser exatamente o resultado do campeonato que está acontecendo, porque é uma simulação, mas se a gente olhar a tabela de anos anteriores, ou se a gente mostrar essa tabela aqui para alguém que não está acompanhando o campeonato, provavelmente ele vai se convencer que isso aqui é uma simulação, uma tabela verdadeira. Ela é bem parecida com um campeonato real. Vamos aqui fazer uma outra simulação e verificar se mudou o campeão. Aqui, ó. Nessa outra simulação. Opa, eu esqueci de zerar. Peraí. Então, zerando a tabela. Fazendo a simulação. E mostrando o resultado. Então, nessa simulação aqui, o Atlético Mineiro foi campeão, seguido do São Paulo, Santos, Grêmio, Palmeiras, Fortaleza, e assim por diante. Tá? Vamos fazer uma terceira simulação aqui. Então, eu vou zerar a tabela. Fazer a simulação, todo mundo jogando contra todo mundo. E imprimir a tabela. Nessa simulação aqui, o Grêmio foi campeão com 83 pontos. E vejam que eu já estou, para mostrar aqui, eu já estou ordenando essa tabela, como a gente viu lá na terceira aula. Então, eu estou ordenando a tabela primeiro por pontos, que é o primeiro critério para decidir quem é o campeão. Depois pelo número de vitórias, depois pelo saldo de gols e depois por gols marcados. Então, aqui nessa simulação, por exemplo, São Paulo e Flamengo empataram em número de pontos. Empataram em número de vitórias. Só que o São Paulo teve um saldo de gols aqui maior do que o Flamengo. Então, o terceiro critério de desempate, a terceira coluna aqui, saldo de gols,
São Paulo ficou em segundo e o Flamengo em terceiro. É, bom, esse trechinho de código aqui, apesar dele ser um pouco difícil de entender, o que ele faz, na verdade, é que ele associa o time à posição. Então, se o Grêmio terminou em primeiro aqui na simulação, ele vai associar ao Grêmio o valor 1. O São Paulo ficou na segunda posição, ele vai associar o São Paulo à posição 2. A gente não precisa entrar em detalhes aqui de como que esse código funciona, mas só entender o que ele faz. Então aqui, ó, o Grêmio, ele é o primeiro time aqui nessa simulação, então eu associei a ele o valor 1. O São Paulo é o segundo na simulação, então eu associei a ele o valor 2. E assim por diante. O Atlético Mineiro, que está associado aqui, o valor 5, ficou na quinta posição. Aqui, ó, Atlético Mineiro. O Corinthians, que está associado aqui ao valor 15º, ficou na 15ª posição nessa simulação. Ufa, escapamos do rebaixamento aqui na simulação. Bom, então aqui, essa tabela aqui é uma tabela do Pandas. E aí, para a gente brincar um pouco, a gente pode fazer algumas análises. Então, aqui, calcular a correlação entre o potencial ofensivo e o número de gols marcados na simulação. Essa correlação deve ser alta, porque potencial ofensivo geralmente leva a gols marcados. Mesma coisa do potencial defensivo. Não, aqui está pedindo para calcular a correlação entre o potencial defensivo e o número de gols marcados. Então, essa correlação deve ser um pouco menor. Então, depois experimentem fazer aí e vejam se essa correlação aumenta ou diminui de verdade. E uma terceira coisa que dá para fazer aqui é tentar correlacionar o SPI, que a gente acabou não usando aqui, com a quantidade de pontos de cada time. Bom, mas como vocês viram aqui, essa simulação, cada vez que eu executo ela dá um resultado diferente. E uma única simulação é pouco para a gente tirar conclusões, né? Porque tem todo o efeito aqui de valores aleatórios e tal. O ideal seja que a gente repita essa simulação várias e várias vezes para a gente poder, por exemplo, calcular qual que é a probabilidade de cada time ser campeão de acordo com a nossa simulação. Então, para facilitar as coisas, antes de fazer essa simulação, repetir essa simulação várias e várias vezes, eu peguei tudo isso daqui, toda essa parte aqui que simula as partidas, aqui que cria uma tabela vazia, preenche essa tabela simulando as partidas e depois constrói essa classificação final aqui em uma função. Tá aqui, ó. Eu crio a tabela, preencho essa tabela simulando todos os confrontos, crio aquela classificação final
e devolvo aquela classificação. Quer dizer, eu empacotei, encapsulei aquelas 3 células em uma só, que é essa função aqui, campeonato. Então, se eu passar uma lista de clubes, então aqui eu estou passando a lista de clubes a, só aquele pedaço da tabela com os clubes do Brasil. Então, se eu passar aqui só os clubes do Brasil para aquela função campeonato, essa função ela faz uma simulação desse campeonato. Se eu selecionar aqui os clubes de outra liga, Liga Espanhola, Liga Italiana, Liga Argentina, tem diversos campeonatos ali, clubes de diversos campeonatos. A gente pode, com essa função aqui, calcular a posição final de uma simulação. Então, aqui na simulação, o São Paulo foi campeão, Atlético Mineiro em segundo, Palmeiras em terceiro, Grêmio em quarto, Flamengo em sexto. Cadê o quinto? Pulei o quinto. E o Inter em quinto. Se eu executar aqui de novo, provavelmente vai mudar. Aqui agora o Flamengo foi o primeiro, Grêmio em segundo, Santos em terceiro, Palmeiras em quarto, e assim por diante. Então, essa daqui, eu passo uma lista de clubes, e ele simula um campeonato, todo mundo contra todo mundo. Então, ele calcula toda aquela tabela, ordena aquela tabela, e devolve a classificação final para quem chamou. Então, aqui tem, para vocês brincarem um pouco, tem variações aqui. Por exemplo, eu quero simular um campeonato em que eu reduzo a chance, o lambda do time visitante em 20%, que é aquela conversa que a gente teve lá no início, em que o time o visitante, o time B, como ele está jogando sem torcida, em um estádio adversário, não conhece o gramado e tal, o lambda dele, o número de gols esperado que ele marque, diminuiria, por exemplo, em 20%. Ou simular um campeonato que só olha o potencial ofensivo, ignora o potencial defensivo dos clubes. Ou simular campeonatos diferentes. Então, ao invés de eu selecionar aqui os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente pode selecionar o campeonato alemão, o campeonato inglês, o campeonato espanhol, italiano, o campeonato argentino, e fazer simulações, tanto dessa versão que está aqui, ou das variações aqui, 1 e 2. Dá para brincar bastante aqui com essas simulações com diferentes campeonatos. Bom, então aqui a gente tem uma função que eu passo uma lista de clubes, um data frame, um banco de dados com clubes de um campeonato, e ele simula um campeonato para mim. O que eu quero fazer agora é fazer uma versão simplificada do cálculo dessa probabilidade aqui do clube ser campeão. Então, aqui é a probabilidade que o 538 calcula de cada clube ser campeão, ou da posição de cada um dos clubes. Então, aqui o Flamengo, nessa simulação deles aqui, tem 32% de chance de ser campeão, São Paulo 26%, e assim por diante.
Como que a gente vai fazer a nossa própria versão desse dessa simulação aqui? O que a gente vai fazer é simular diversas repetições de campeonatos. Então, simular uma, duas, três, 50, 100, 500. Quanto mais simulações eu fizer, de acordo com esse meu modelo, eu vou ter uma melhor estimativa da probabilidade de cada clube ser campeão. Lembrando que a gente está fazendo essa simulação começando da tabela zerada, né? Começando sem jogo nenhum. Se eu quisesse ser uma simulação de um campeonato em andamento, eu teria que simular, eu teria que inicializar a minha tabela com os jogos já realizados, né, com a posição atual já dos clubes, com a pontuação atual de cada clube, e simular só os jogos que faltam acontecer. Então, mas aqui é como se a gente estivesse simulando no início do campeonato. Então eu vou criar uma tabela, uma tabela vazia, e eu vou fazer aqui eu tinha feito com 500 simulações, mas com 500 simulações leva aí quase 8 minutos para terminar. Então, ao invés de 500, eu vou fazer só 30. Então, aqui eu vou fazer 30 simulações, demora mais ou menos um segundo a cada simulação do meu campeonato. Esse TQDM aqui que está para fora do range aqui, é só para criar essa barrinha. Então, aqui é um laço normal, só que esse TQDM aqui, a única coisa que ele faz é criar essa barrinha aqui para a gente ter uma ideia do progresso da nossa simulação. E uma vez que eu fiz essa simulação aqui, eu posso criar histogramas que me diz. Tá. Então, o que essa simulação vai fazer? Deixa eu mostrar a tabela simulação aqui primeiro. Então, essa tabela simulação aqui, ela vai ter 30 linhas. Então, começando na linha 0 até a linha 29. Então, são 30 linhas, porque eu começo no 0. E aí, cada linha é a posição que o clube terminou no final de uma simulação. Então, na primeira simulação aqui, o Flamengo terminou em primeiro, na segunda também, na terceira simulação ele terminou em segundo, na quarta em quinto, na quinta simulação ele terminou em primeiro de novo, e assim por diante. Vamos pegar um outro clube aqui. Então, aqui, Corinthians. Na primeira simulação ele terminou em 14º, na segunda simulação ele terminou em 18º, na terceira também em 18º, na quarta simulação ele terminou em 8º, e por aí vai. Então, o que eu vou o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa coluna aqui e fazendo um histograma desses valores aqui. Então, esse histograma vai ser uma aproximação de qual que é a probabilidade
do Flamengo terminar em primeiro, terminar em segundo, terminar em terceiro, e por aí vai. Então, aqui, nessa linha de código aqui, eu vou fazer um histograma para cada uma daquelas colunas. Como eu fiz só 30 simulações, o histograma ele acaba ficando cheio de buracos, assim, ele acaba ficando meio esparso. Mas aqui, em mais ou menos 40% das simulações, o Flamengo terminou na primeira posição. Então, aqui é a primeira posição. Em mais ou menos 40% das simulações, o Flamengo terminou em primeiro. Mais ou menos aqui 15% ele terminou em segundo, 12% em terceiro, quarto, e assim por diante. O Grêmio, mais ou menos em 20% terminou em primeiro, 25% terminou em segundo, e assim por diante. Aqui o São Paulo, Palmeiras. Então aqui tem um gráfico para cada uma das 20 posições, né? São 20 clubes, então cada clube pode terminar desde primeiro até 20º. Essa barrinha aqui dá uma ideia da probabilidade daquele clube terminar naquela posição. Então aqui, né, de acordo com essa nossa simulação, o Goiás tem 50% de chance de terminar na última posição. Deixa eu trocar aqui de 30 para 100, enquanto eu explico o próximo gráfico. Então vai demorar mais ou menos aqui 1 minuto e meio para fazer essas 100 repetições aqui da minha simulação. E enquanto ele calcula, então aqui já fez 32, 30, já fez 30% das simulações, das 100 simulações, né? Enquanto ele calcula, eu vou explicar o que eu fiz aqui nesse gráfico. O que eu fiz é como se eu tivesse pego essa tabela aqui e tivesse invertido ela, tivesse transposto ela. Então, é como se eu tivesse colocado os clubes como sendo linha e simulação como sendo colunas. E eu fiz isso para calcular para cada posição quantas vezes cada clube ficou naquela posição. Então, aqui, o Flamengo ficou 43% das simulações na primeira posição, o Grêmio 16% das vezes, o São Paulo 14% das vezes, o Palmeiras 10% das vezes, e por aí vai. Então, na segunda posição, o Flamengo apareceu 23% das vezes, o Grêmio 20% das vezes, e por aí vai. E assim por diante até a 20ª posição. Então, o Flamengo não apareceu nenhuma vez na última posição. E o Goiás apareceu aqui 28% das vezes na última posição. E aí, nesse gráfico aqui, eu faço um histograma
dessas colunas aqui agora, que me dá, de acordo com essa simulação, a probabilidade de cada um dos clubes terminar na primeira posição. Então aqui eu tenho a primeira posição, e o Flamengo, que é o primeiro clube aqui, ele tem 40% de chance, de acordo com essa simulação, 45, 43% de chance de ser o campeão. Então aqui é um histograma é um gráfico de barra dessa coluna aqui. Então o Flamengo tem 40, para a primeira posição, o Flamengo tem 43% de chance de ser o primeiro, o Grêmio 16, o São Paulo 14 e assim por diante. Na segunda posição, o Flamengo tem 22% de chance de ficar, o Grêmio 20 e assim por diante. Deixa eu ver se já terminou as 100 simulações. Então, essa aqui agora, ao invés de 30, eu vou ter um data frame com 100 linhas aqui, ó, 100 linhas. E se eu fizer o gráfico aqui agora da probabilidade de cada time, da posição de cada time, eu vou ter um gráfico mais cheinho, diminuir um pouco os buracos. E se eu fizer aqui a probabilidade por posição, invertendo aquela tabela, eu vou ter esse gráfico aqui. Modificou um pouquinho, de 30 para 100 simulações. Tem 30% de chance de ficar na primeira posição. Na primeira posição, o Flamengo tem 30% de chance de ficar, o Grêmio 18%, o Palmeiras, se não me engano aqui, que é o terceiro, Palmeiras, deixa eu ver quem que é. O São Paulo tem 18%, e assim por diante. Então, aqui, para cada posição, qual que é a probabilidade de cada time ficar naquela posição. Bom, como exercícios aí, só para vocês tentarem analisar essa tabela de um jeito diferente, tentar criar uma função que é a soma dessas 5 colunas aqui, que seria o equivalente ao Flamengo, no caso aqui o Flamengo, por exemplo, se eu somo esses 5 valores aqui, qual que é a probabilidade do Flamengo ficar entre os 5 primeiros? Que seria a soma desses 5 valores. Mesma coisa para o Grêmio, São Paulo, e por aí vai. Então, sei lá, se a gente pensar que tem 5 vagas para as Copas internacionais, qual seria a probabilidade do time se classificar para a Copa Libertadores? Os 5 primeiros vão para a Copa Libertadores, então qual é a probabilidade de cada time se classificar para a Copa Libertadores? Que seria a soma dessas 5 colunas aqui. Então, dei uma pensada aí como que vocês poderiam fazer. E a outra, como os quatro os 4 últimas colunas aqui, os 4 últimos clubes são que caem, os que são rebaixados para a Série B, a soma aqui dessas 4 últimas colunas para cada clube corresponde à chance do clube ser rebaixado. Então, pensem aí como é que vocês criariam uma função para calcular a probabilidade de um clube ser rebaixado, a probabilidade do clube ficar
entre a 17ª e a 20ª posição, ou seja, a soma dessas últimas 4 colunas dessa tabela posições aqui. Tá? Vou voltar aqui para 500. Então, nesse vídeo, a gente viu uma simulação de um campeonato de futebol, e tirando a parte final ali, aquela que eu desenhei os gráficos, se vocês olharem, é basicamente o que a gente viu nessa segunda parte do curso. E tem lá o sorteio usando a variável aleatória de Poisson, que também é um pouco diferente. Mas uma vez que eu tenho o sorteio daquela variável de Poisson, aí eu crio um data frame vazio, tenho 2 laços ali para simular todo mundo contra todo mundo, simulo o resultado de uma partida e vou preenchendo as tabelas e tem um if ali para saber quem ganhou de quem perdeu. Então, uma simulação de um campeonato de futebol que aparece em diversos desses sites aqui. É uma versão simplificada, a simulação deles é um pouco mais elaborada, considera outras variações, mas a gente conseguiu criar a nossa própria simulação aqui, com um conjunto simples de funções, e gerando esses gráficos.